Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Culturando. Você sabe, Culturando é o encontro que a gente tem aqui no canal TV Câmara, sempre para falar de cultura, iniciativas culturais, atores culturais, locais de preservação de memória e principalmente de registros da cultura em Macaé. A gente sabe que a cultura é um mecanismo dinâmico. E os registros também são dinâmicos. Eu estou recebendo hoje aqui um convidado, um colega de profissão, que teve uma iniciativa muito interessante para fazer um registro histórico e cultural da nossa cidade a partir de pessoas comuns. Esse colega, esse profissional é o Rafael Bósio, que está aqui, que é fotógrafo, cinegrafista, documentarista. Rafael Bósio, prazer te receber aqui no Culturando. E eu já começo perguntando, o que você não é na comunicação? Você já foi até Jesus Cristo na Paixão de Cristo, não foi? Me chamaram para ser, mas não fui não. Ah, você não chegou a ser não? Não cheguei a ser não. Mas já saí de Jesus Cristo no carnaval, com diversão. Primeiramente, quero agradecer pelo convite de estar aqui. Valeu. E falando de cultura, quando a gente investe em cultura e investe em arte, Silvio, a gente está investindo em saúde pública. Com certeza. Essa é uma frase que eu ouvi de uma amiga querida, a Simone Calil, que eu nem sei de quem é a frase, mas ela falou num dia e eu peguei essa frase porque investir em cultura e arte é investir em saúde pública. Quando a gente fala de arte, a gente está falando sobre a manifestação genuína da criatividade de alguém ou de algum grupo de pessoas. É arte. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de cultivar o que é importante para aquele coletivo, que seja na forma com que se alimenta, na forma com que se veste, na forma com as músicas que escuta, como se comporta. Como se expressa, né? Como se expressa. Essa manutenção, esse cultivo dessa cultura, dessa identidade, é muito importante. E primeiro eu quero agradecer e exaltar isso aqui, porque esse espaço é um espaço importante para esse cultivo. Então, parabenizar a você e a toda a equipe pelo trabalho do Macaé Culturando e a Câmara também por estar se preocupada em conversar e debater e falar sobre isso. E quando você fala de cultura e saúde, né, a cultura é importante para a saúde pública. Eu entendo que na medida em que você promove cultura, promove manifestações, debates, expressões culturais, você está tratando de saúde emocional, né? Você está colocando um pouco de refrigério num momento em que as pessoas estão tensas, preocupadas. Você tem um dia a dia para tocar, você tem uma luta da sobrevivência para tocar e de repente vem esse bálsamo adocicado da cultura, da manifestação cultural, que te dá um... Então isso é saúde na medida em que te relaxa, em que te leva para um outro campo emocional, vibracional mais positivo. Isso é saúde. Nossa vida não é um plano cartesiano, né, Silvio? Não, pô, quem dera fosse, cara. Poxa vida. E a arte, a cultura, essa sutileza, essa expressão criativa da arte, ela leva a gente, como você falou, a pontos que o dia a dia tradicional e rotineiro não leva. E isso traz a gente uma sensação diferente. Tem gente que vai no médico, conversar com o médico, ouvir uma palavra, ele sai melhor. Isso. Não é sobre... A gente não está falando sobre saúde física, sobre saúde né? física, mas é sobre isso. E a arte, a expressão criativa da arte e a cultura leva a gente para esse lugar. Então, você fez uma coisa interessante, né? Muita gente no carnaval... vou pra rua, pega o preservativo, um spray de espuma,
um dinheiro para cá. Você botou dentro da mochila uma câmera e um microfone, um microfonezinho portátil. Como é que te deu o start de começar a ouvir as pessoas no carnaval? Porque você estava, a princípio, na rua para se divertir. Você não saiu, vou gravar um documentário. Não, mas você estava ali com o teu equipamento e de repente você viu alguém. Como é que foi esse start aí? Esse projeto surgiu no carnaval chamado A Sua História Importa. Isso já é algo que você perguntou mais cedo, né? Que eu acabei não respondendo. Por que eu não fiz na comunicação? Eu sou formado em jornalismo, na faixa. Trabalhei por muito tempo como repórter, assessor de imprensa. A faixa não é porque ele estudou de graça, não foi na faixa. Não foi na faixa, não, gente. Não foi na faixa, não. É na faculdade Hélio Alonso, Faculdades né? Integradas Hélio Alonso. No Rio de Janeiro, uma faculdade conceituadíssima. Pô, fora do fantástica, comum, maravilhosa. Conhecida como faixa. E tive o privilégio de poder estudar lá. E aí, trabalhei no Jornal Lance, no Rio, trabalhei no Globoesporte.com, no Esporte Espetacular. Você foi fruto, inclusive o Bósio foi notícia regional na época, que ele foi fruto de uma espécie de um vestibular para ser jornalista, como se fosse um jornalista júnior, na verdade, algo assim, não foi? Foi um concurso de estudantes de jornalismo, feito pelo Jornal Lance, com estudantes de jornalismo do Brasil inteiro, que cobriam os clubes da sua cidade através desse programa do Lance, um programa chamado Craque do Futuro. Isso foi em 2010, 2010 para 2011. Isso. E eu fui um dos que venci. Foram 3 vencedores no Brasil, tinham mais de 500 participantes, eu fui um dos 3 vencedores do Brasil. E fui para o Rio, trabalhei no Jornal Lance, fui repórter lá, cobri o Botafogo por um tempo, depois eu fui para o Globoesporte.com e para o Esporte Espetacular, fiquei 1 ano e meio na Globo e decidi voltar para Macaé. E aqui eu passei por fotografia, tenho uma carreira como fotógrafo, produtor de vídeos, de documentários, assessor de imprensa, hoje também professor de comunicação e oratória, professor e mentor. Então, essa parte de ouvir e sentir quem não é ouvido, quem não é escutado, sempre me chamou muita atenção. Há uns anos atrás, eu fui num jogo do Americano com o Thiago Ferreira, que é fotógrafo da Câmara. Thiagão. Fui com o Thiago Ferreira e fui assistir Goitacás e América em Campos, uma final de Série B do Carioca, e eu fotografei só as crianças na arquibancada, nem vi o jogo. Então, esse olhar para o que não está sendo muito visto é algo que me chama atenção. Eu gosto disso. Você gosta também, né, Silvio? Eu gosto. No carnaval, eu fui ouvir as pessoas que estavam trabalhando e fiquei impressionado com algumas histórias. E aí gravei essas histórias com celular e com um microfone e pedi a permissão para ouvir a história das pessoas. E essas pessoas ficaram muito felizes, porque muitas vezes elas não são ouvidas, são silenciadas, não são escutadas. E aí tem a história de um rapaz que vende milho em Macaé, que inclusive já dormiu no carrinho de milho porque não tinha onde ficar. Ele ia cortar milho para depois preparar o milho para vender e ele saía todo arranhado. E hoje ele conseguiu ter uma estabilidade melhor, e essas histórias sempre ensinam a gente. Essas pessoas, eu sempre pergunto, o que você ensinaria para mim? O que eu posso aprender com você? E essas pessoas falam. Tem uma outra senhora que ela trabalha cuidando de crianças em casa, o marido trabalha também na rua e ela também é ambulante para conseguir juntar um dinheirinho para poder pagar a prestação da casinha dela que ela paga há muitos e muitos anos. Então a gente vai descobrindo histórias e vai percebendo que por trás de cada pessoa tem uma história, Silvio. Cada pessoa tem algo para contar para a gente aprender. Às vezes a gente olha só o que todo mundo está olhando. E aquele detalhe? E aquela pessoa? E aquela situação? E quase sempre são histórias assim de muita luta, mas também de superação, né? Muita luta, superação, muitos desafios e também muito aprendizado. Sempre que eu converso com as pessoas, eu quero saber o que eu posso aprender com essa história. E o que as pessoas podem aprender. E o que essa pessoa daria de conselho. O que essa pessoa tem a dizer. O que essa pessoa sente. Como ela olha o mundo. E aí eu acabei postando esses vídeos, essas 5 histórias no Instagram. E foi muito legal, porque muita gente se conectou. Tem um fotógrafo rock que ele tem um equipamento ainda muito modesto e ele fotografa campeonatos de futebol nas comunidades, cobra barato, e ele aprendeu e desenvolveu a oratória dele melhor a partir da fotografia. E ele cobra um preço menor para poder, ele quer estar fotografando, ele quer ajudar as pessoas que não têm condição de ter uma foto.
Ele estava no carnaval trabalhando para arrecadar um dinheirinho para consertar o equipamento dele e melhorar o equipamento dele. Então é uma luta diária de cada um para ir atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos e ensinar a gente. É um negócio, é curioso isso que você está falando das histórias das pessoas, porque a gente vê hoje com a rede social, né, com o Facebook, com o Instagram, a gente vê muito claramente o seguinte: a gente teve uma revolução da mídia. Com a mídia alternativa que chegou aí através da rede social, você tem uma revolução. E quando você vai para essa mídia social e navega ali, por exemplo, você está no Facebook, ou está no Instagram, você está navegando ali. Você tem muita coisa de celebridade, muita futilidade, muita fofoca de quem foi visto na balada com quem, porque o Neymar isso, porque a André Surak aquilo, mas o grosso, e pelo menos é a minha percepção, ou talvez o algoritmo possa estar me iludindo, mas grande parte do que eu vejo ainda é a vida e as histórias de pessoas comuns. Porque quando você vê uma pessoa que abre o celular, faz um vídeo para desabafar que ela não teve um bom atendimento numa loja, ou que ela foi lá exercer o seu direito como consumidora de fazer uma troca e teve essa troca negada, ela estando no direito dela, lá dentro do prazo bonitinho, isso é uma história, é um tipo de história. Né? Da mesma forma, uma pessoa que reclama de um mau atendimento da polícia, ou do serviço de saúde, ou seja lá onde for, são histórias. Então, você percebe que a mídia alternativa, ela se voltou para as histórias de pessoas comuns. Claro que em meio disso você tem todas as fofocas do high society, essa coisa toda da política, da polarização, mas até dentro disso, quando você vai ver lá a miúde, tem história de gente comum, que tomou esse partido, que brigou com o irmão por causa de política, por causa de posicionamento, por causa de ideologia. É história. É história. No final das contas, tudo é história. E aí, a gente vai lá para a grande mídia, vai para os canais de streaming, TV fechada, elas também começaram a olhar para as pessoas comuns e para as histórias das pessoas comuns. Exatamente. Inclusive, os realities que tem aí, eles estão pegando pessoas que vieram da internet. A gente tinha antigamente aquela comunicação de poucos para muitos, que eram as TVs e as rádios e os jornais, que eram poucos para muitos. Ditavam o volume todo da pauta. E hoje a gente tem de muitos para muitos. A gente fragmenta isso e dá essa oportunidade. Qual é a grande questão? É que as pessoas não estavam preparadas para isso. E a gente está falando de uma ferramenta de comunicação. A gente está falando de uma rede social que ela é poderosíssima. Tá doido, cara. Ela é poderosíssima. E sabendo usar, ela é poderosíssima. É uma ferramenta. E a gente pode utilizar ela de diversas formas. E aí, quando a gente vê as histórias, muitas pessoas estão ali querendo ser ouvidas. Quando uma pessoa posta um vídeo falando de uma questão, por exemplo, do mau atendimento ou de alguma outra coisa, ela quer ser ouvida. Porque muitas vezes no dia a dia ela não é. Então a rede social, ela dá a oportunidade das pessoas serem ouvidas. Como qualquer ferramenta, a água demais mata a planta. Tem os efeitos colaterais, né? Tem que essa educação para utilizar isso é que a gente vê com muita dificuldade. Mas que ela tem um poder muito grande de conectar, de gerar e de mudar a vida das pessoas e de se fazer ser ouvido, isso é muito importante. A gente vê isso na prática, né, Silvio? Você diria que a rede social é definitivamente, talvez depois do satélite, eu vou fazer um comparativo bem pode soar até um tanto quanto absurdo, mas o satélite foi a grande revolução da comunicação a partir de um determinado momento, que integrou os polos. A rede social é a segunda grande revolução da comunicação? Se a gente partir do princípio que você pega pessoas que não tinham a possibilidade de ser ouvidas e essa pessoa simples, no interior de um estado com dificuldade. Vou dar aquele exemplo do Luva de Pedreiro. Né? Que viralizou e tudo mais. E como você tem muitos outros que têm a oportunidade de vender os seus produtos ou a sua ideia, acredito que possa ser sim uma segunda grande revolução, ou a primeira, não sei, mas uma grande revolução, sim. Como volta naquilo que a gente falou,
tem esse efeito colateral muito grande. Há 15 anos atrás, 2010, eu estava com 24 anos, cheguei em Macaé e eu comecei a fazer comunicação. E eu fui no Diário da Costa do Sol. Ainda o jornal impresso? Ainda o jornal impresso. E eu pedi uma oportunidade para o diretor do jornal. E esse cara me deu uma oportunidade para eu trabalhar ali. Eu tive essa oportunidade. Ele me conhecia. Assim, eu sou amigo do irmão dele e ele me conhecia. E o nome dele é Alex Golozov Cury, que na época era diretor do jornal na época. Alex me deu essa oportunidade e foi a primeira pessoa que acreditou em mim na comunicação. Alex nos deixou, saudoso Alex, eu faço aqui essa homenagem para ele. E essa reflexão, quantas pessoas não têm essa oportunidade? Não têm as oportunidades pedindo e não tem essa oportunidade que alguém dê a mão. A internet, ela muitas vezes, para muita gente, ela é essa oportunidade. Ela é esse canal aberto. E fica esse abraço também para o saudoso Alex, um grande amigo, que foi a primeira pessoa que falou assim, Rafael, trabalho aqui. Eu estava presente na Praia dos Cavaleiros quando foi feita a homenagem, batizando o espaço ali de um parquinho, um espaço de convivência próximo ali ao chamado trecho que chamam de Hollywood, e que recebeu o nome dele exatamente, foi no Natal, recebeu o nome dele em homenagem ao Alex. Enfim, são pessoas que passam, né, e que têm uma importância muito grande. Você também tem um outro, nessa tua veia documentarista, que é um negócio que eu me amarro. Eu gosto muito de documentário, cara. Eu particularmente gosto muito. Acho das linguagens, o documentário é a parada que eu mais gosto, assim, que eu vejo, consumo muito documentário. Tem um canal Doc na Claro TV que é maravilhoso, assim, documentários riquíssimos sobre N coisas. Eu gosto muito de documentário. E você fez uma sequência de documentários em Macaé, chamado Pelos Cantinhos, Pelos Cantos de Macaé. Pelos Cantos de Macaé, né? Em que você enfocou lugares e contextos culturais associados àqueles lugares. Essa tua iniciativa fez parte de um projeto, de um incentivo de um projeto, né? Sim. Pelos Cantos de Macaé nasce com o desejo de contar histórias de lugares de Macaé, espaços culturais que têm uma relação com a música. E aí a gente começa primeiro fazendo um primeiro documentário sobre o Bico da Coruja. Histórico e lendário Bico da Coruja. Bico da Coruja, nosso querido Wallace, aquele lugar ali que tinha tudo para dar errado, próximo ao mercado de peixe, e que tem mais de 40 anos, são 43 anos que vai fazer esse ano, de um lugar que tem chorinho, relacionamento, aquele papo de botequim, aquela educação de botequim. É o boteco mais, vou olhar para essa câmera aqui, é o boteco mais improvável que eu já conheci na vida, o Bico da Coruja. Porque ele tem tudo, como você falou, ele tinha tudo para dar errado. E tem uma coisa interessante no Bico da Coruja, que é o seguinte: o nome da rua o Bico da Coruja, ele começa em 1982, quando o Wallace abre o bar, em 82. Depois vem um grupo de pessoas do Rio, sentam ali, vamos tocar uma música aqui, um choro, que foi a galera que toca o chorinho. O Wallace viu, saiu do balcão, já pegou a tambora dele, começou a tocar, e ali começa o grupo musical. O grupo musical é uma coisa, sim, e o bar é outra coisa. Beleza. E aí, eles tocaram, gravaram CDs, foram 2 CDs, abriram o Teatro Municipal, fizeram muitas coisas maravilhosas. Já teve lá o Henrique Cases, Yamandu Costa já teve ali, abriram um show do João Nogueira, uma coisa linda. E aí, qual é o nome da rua que fica localizado o Bico da Coruja? Compositor Benedito Lacerda, Rua Compositor Benedito Lacerda, que é um macaense. Isso. Um dos grandes expoentes do choro no Brasil. Silvio. Autor de A Jardineira, hein? Ô Jardineira, porque estás tão triste. Acho que 1-0 também é dele, acho que 1-0 também é dele, se eu não me engano. Então, mas só que o seguinte, quando que foi colocado o nome da rua, Benedito Lacerda? Não sei. Em 1959, numa lei aqui dessa Câmara, e ele morre em 58. Por questões do destino, dos deuses da música, o Bico da Coruja começa ali, e depois tem um grupo de choro ali na rua Benedito Lacerda, que foi
O nome foi muito tempo antes. Uhum. Olha que coincidência interessante. Então, são algumas coisas legais. A gente fez também, falando do Benedito Lacerda, o da Nova Aurora, que tem uma passagem do Benedito também. Isso. Lira dos Conspiradores, falando sobre a questão cultural e a luta sobre a questão da escravidão, contra a escravidão, toda essa questão dos quilombos. Apoiavam escravos fugidos, Exato. escravizados fugidos. A gente conta um pouco dessa história. Confraria Samba Choro e Poesia, que é um lugar que eles chamaram de Algaravia, Isso. que é um lugar que é uma grande confusão, que você não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, mas as pessoas estão ali e dá certo. E também Bico da Coruja, Nova Aurora e o Centrinho. E o Centrinho, que tem o seu gourmet musical, né? A gente faz um recorte sobre a importância da música na história do Centrinho. Para quem não conhece o Centrinho, é uma das instituições mais espetaculares que eu já conheci, e o Silvio também, que faz um trabalho muito, muito bom. Com crianças especiais, crianças, se eu não me engano, de 3 a 80 anos, Isso. que são especiais. E é bem isso mesmo. Não é isso? E que precisam daquele apoio, e a música é fundamental. Um projeto cultural fantástico, a gente conta um pouco dessas histórias. E esse projeto foi financiado pela Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, na época, Lei Aldir Blanc, que foi patrocinado. A lei que surgiu na esteira do socorro, vou chamar de socorro porque acho que é isso, né? O socorro que o governo entendeu que deveria dar aos fazedores de cultura. Exato. Por conta da pandemia, que foi, sem dúvida alguma, cultura e entretenimento foram os setores que mais sentiram a paralisação das atividades, né? Exatamente. Foi nessa época da pandemia terrivelmente. E eu consegui ter um projeto viabilizado, e que foi muito interessante fazer, ver a repercussão, e está na história. Isso fica como um acervo histórico da cidade, disponível para quem quiser acessar. Está no canal do YouTube. Isso que eu ia te perguntar, está no YouTube. youtube.com/Pelos Cantos de Macaé. Lá vai ter uma área dos documentários, tem algumas lives que a gente fez, algumas entrevistas. O nome do canal também. É esse, Pelos Cantos de Macaé. Pelos Cantos de Macaé. Tem Instagram também. Legal. Então é bem interessante, assim. Essa veia de trazer histórias, entrevistas, é algo que eu vou seguir fazendo, Silvio. Legal, porque legal. Ouvir as pessoas é um caminho. Um dos 3 eixos que eu trabalho, que eu gosto de desenvolver na minha rede social. Que um é histórias, entrevistas, curiosidades, e ouvir o que as pessoas têm para dizer. Isso tem muito a ver com a minha história no jornalismo, na comunicação, como repórter. Eu não quero perder isso, né, Silvio? A gente que trabalha com isso, a gente gosta de ouvir as pessoas entrevistar. Entrevistar, né? Também tem um trabalho também na rede social sobre utilidade pública, fazendo vídeos de utilidade pública que gerem impacto. Eu tenho visto esses vídeos teus, dando inclusive algumas dicas, chamando a atenção sobre cuidados que as pessoas têm que ter no dia a dia, em algumas áreas. É como se fosse uma mini mentoria, né? Tipo um tome cuidado, não faça isso, faça aquilo. Isso também, mas teve alguns bem diretos, por exemplo, como renovar sua carteira de habilitação sem precisar fazer o agendamento no Detran. Sabe quando você vai fazer o agendamento no Detran e você te mandam lá para outra cidade? Isso. Eu fiz um vídeo sobre isso explicando que tem o posto digital no Detran, no site, que você não precisa, você faz tudo online. Então você vai, através de utilidade pública, dando algumas dicas para facilitar a vida das pessoas. Então, isso também. E também tem a questão da comunicação, da oratória, da comunicação e do desenvolvimento pessoal a partir da comunicação, que é o que você falou. Algumas dicas ali de como a gente pode se comunicar melhor também. Acaba que tudo vai se completando. É um grande... Você fala desse treinamento, dessa coisa da comunicação, da oratória, numa cidade como Macaé, que é uma cidade do interior, com seus hábitos e costumes e uma presença muito forte da política, e os políticos, obviamente, cada vez mais procurando se preparar, me ocorre a seguinte pergunta: você também é um profissional de media training? Se Sim. Hoje um político, um aspirante a político, quiser lapidar, melhorar a sua capacidade de expressão, ou melhor, de expressão não, porque é errado imaginar que falar bem é falar bonito. Não é falar bonito ou falar palavra rebuscada. Isso é só firula. Se comunicar bem, falar bem é um outro negócio, é ser assertivo, ser direto e muito
aspirante a político falha nesse negócio. Fica igual um cachorro tentando pegar o rabo. A comunicação, por exemplo, para um homem público, ela tem que ser muito bem pensada, muito bem estudada. Você dá esse tipo de treinamento também? Eu trabalho com isso há bastante tempo, né? Eu trabalho nessa comunicação política já tem um bom tempo. Se eu não me engano, mais ou menos uns 6 anos. Fiz algumas campanhas também e também faço isso. Eu ajudo as pessoas a se entenderem melhor e a utilizar a comunicação como uma ferramenta. Digamos assim, a se potente. entenderem melhor com as palavras. Não só com as palavras. Porque tem gente que se enrosca. Não só com as palavras, Silvio, com as palavras também. Mas muitas vezes o discurso é muito bonito, mas o corpo está dizendo outra coisa. Verdade. E aí você olha assim e você fala, caramba, não está batendo. Não está batendo, não está passando confiança. Então você poder ajudar e mostrar a pessoa a ter uma inteligência emocional um pouco melhor, a se organizar, a ter um planejamento melhor na tua fala, a ter um equilíbrio melhor e estruturar. Eu também faço esse trabalho político, né, de ajudar a entender e como você pode se comunicar melhor também. Então, é um das ações que a gente tem há um tempo. Lembro de algumas campanhas políticas que isso já foi feito e cada vez mais a gente vai se preparando e estando pronto para poder ajudar as pessoas assim. Porque não tem jeito, né? Quem quer botar a cara tem que se comunicar direito. Tem que se comunicar. É muito importante. Então a comunicação também é uma ferramenta que potencializa a cultura, potencializa a arte, potencializa a forma da gente se expressar. Então quando a gente tem a capacidade de se comunicar melhor, a gente também consegue. E muitas pessoas vão para a arte porque não conseguem falar. Isso. E às vezes desenvolver a fala vai potencializar também ela na arte. Então a expressão, entender como você pode se comunicar melhor, de forma organizada, clara, como você falou, direta, isso é uma potência muito grande. E aí a gente se sente com mais potência, entendido e levando a nossa mensagem para outra pessoa, Silvio. Isso é muito importante. E, de uma maneira geral, as pessoas não têm essas ferramentas. As pessoas comunicam empiricamente. A gente não tem em escola uma educação de comunicação. Muita gente é autodidata nesse negócio, né? E tem ali um feeling e vai se virando e tal, mas muita gente não tem. Muita gente não tem. A maioria das pessoas não tem. Tem dificuldade, porque tem questões emocionais que bloqueiam, crenças limitantes que bloqueiam. Poxa, eu não vou falar aqui não, porque, poxa, senão alguém vai me julgar, vão me ridicularizar. Poxa, eu vou chegar aqui para dar uma entrevista, estou muito nervoso, não vou falar não porque eu estou muito nervoso, frio na barriga. Mas por que? A gente está conversando, a gente está trocando aqui, a gente está num momento de troca, porque todo mundo vai ganhar. Eu vou ganhar aprendendo, você vai ganhar aqui no projeto, a Câmara, as pessoas que estão assistindo, que querem poder pegar esse conteúdo de ser uma coisa positiva. Então, por que eu vou ficar nervoso se eu me organizei, me planejei e estou aqui de coração aberto para a gente estar trocando? Não é verdade, Silvio? Então, é a gente botar as coisas nos lugares. E isso é muito poderoso, isso é muito potente, isso liberta as pessoas, Silvio. Isso liberta. Isso é libertador. Voltando ao teu trabalho, ouvindo as pessoas no carnaval, que você chamou de histórias de pessoas invisíveis, me ocorreu aqui... Sua história importa. A sua história importa. A sua história importa. Me ocorreu aqui agora, a memória me relembrou aqui, que em 2021, eu estava na comunicação, na Secretaria de Comunicação, ou já estava num cerimonial, não lembro, mas eu fui fazer um trabalho com o André Cabral, com a Jaque, e a gente foi no cemitério memorial, e nós gravamos no cemitério memorial com um coveiro. Era o coveiro de maior idade que trabalhava lá. Esse material até eu não sei que fim levou, isso está com o André, eu vou até perguntar para o André Cabral sobre isso. E assim... E me perdoem, eu não vou lembrar o nome dele agora, desse coveiro. Mas ele contou histórias fantásticas sobre a vida dele. E foi muito interessante. A primeira coisa que ele falou foi: eu não tenho medo de fantasma e eu não tenho problema nenhum em sair daqui 10 horas da noite. Assim, ele deu um banho de lucidez, de tranquilidade, de resignação. Eu lembrei disso por causa dessa coisa que você falou do ensinamento. E ele não era estigmatizado por trabalhar como coveiro. Ele não tinha estigma nenhum nisso. Foi muito interessante.
Foi muito didático. E é uma pena que eu não lembrar o nome dele agora. Mas foi muito interessante. Eu acho que é um pessoal assim que tem histórias fantásticas, porque é um estigma sobre esse trabalho, né? Diversos estigmas sobre esse trabalho. Meu padrinho Medeiros, ele costuma dizer uma frase que é o seguinte: só tem 2 tipos de pessoas. Uma que tem uma vida complicada e uma que tem uma vida muito complicada. Todo mundo tem as suas complicações. Com certeza. E todo mundo tem alguma coisa para ensinar pra gente. Basta a gente ouvir as pessoas, que é o que vocês fizeram, Silvio. Foram lá e escutaram o que essa pessoa tem para dizer. E a gente pode fazer isso no dia a dia. Então a provocação que eu faço é: quantas histórias você escutou essa semana? Quantas pessoas você permitiu, às vezes na fila do banco, perguntar como é que a pessoa tá e ouvir a história de alguém? Poxa, de onde você veio? Como é que você tá? Como é que você passou sua vida? As pessoas querem contar as histórias delas. E não precisa gravar. É a gente ouvir as histórias. O que vocês fizeram com esse coveiro, eu tenho certeza que ele ficou muito feliz de poder ser ouvido e contar as histórias dele. E mais do que ele, vocês aprenderam muito, não foi, Silvio? Com certeza, com certeza. Primeiro, a primeira coisa que me chamou a atenção, e eu fiquei muito maravilhado, era de que ele não sentia peso nenhum de fazer aquele trabalho. E eu imaginava que as pessoas fossem um tanto quanto ressentidas. Sinceramente pensava mesmo, não vou negar, que as pessoas tivessem algum tipo de peso, tipo, caramba, só sobrou para mim nessa vida trabalhar como coveiro. Eu imaginava isso e um ledo engano. Eu encontrei alguém que não tinha o menor problema com isso, que fazia aquilo ali como se ele fosse um piloto de Boeing, com maior maestria, e isso foi muito interessante, muito interessante. Eu vou até procurar esse material, foi bom essa lembrança. Procure e me manda que eu quero assistir. Eu vou procurar esse material. Rafael, pelos cantos de Macaé, passou pelo Bico da Coruja, pelo Centrinho, né, pela Lira dos Conspiradores e pela Nova Aurora. Bacana. Rapaz, mas o que não falta é canto nessa Macaé. Para onde é que você vai mais pelos cantos de Macaé? A ideia agora é a gente continuar fazendo esse trabalho, buscar novas histórias e novos lugares, de lugares e pessoas, a gente colocar microproduções no Instagram, também possível fazer no YouTube, mas eu penso agora em fazer microproduções no Instagram. Então tem alguns parceiros que a gente vai fazer. Né? Coisas... Histórias. O meu querido amigo Marcelo Abreu, que está fazendo um trabalho magnífico no Instagram, História em 90 segundos. A gente tem algumas ideias de fazer algumas coisas juntas. Então, eu tenho a ideia de fazer documentários maiores e tudo mais, mas o foco agora é conseguir canalizar boas histórias de forma curta no Instagram. Então, essa ideia de fazer histórias de lugares e pessoas de uma forma bem curta. Então, na minha rede social mesmo, Rafael Bósio, né? @RafaelBósio. E aberto a parcerias, aberto a projetos, aberto a levar. E muitos desses projetos que forem sobre Macaé também vão estar pelos cantos de Macaé. Que já tem uma identidade muito bem montada, né? A gente tem muita coisa interessante, né? Você vê essa cultura do boi pintadinho, por exemplo. Você tem aí figuras que fazem esse trabalho de forma voluntária há muito tempo. O Preto, Suave Veneno lá na Nova Holanda, o Rei da Barra, e por trás daquilo ali tem muita história de uma manutenção de um carnaval dos tempos da Macaé pré-petróleo, da cidade dos pescadores, da cidade dos ferroviários, né? Tem é um mix de informação que essa cidade tem. Quer ver uma coisa que eu tenho muito interesse em fazer? A história dos botequins da cidade. Sim. Por exemplo, você vai ali no Privadão, no Bar do Ivan, escuta o que aconteceu ali. Existe quase que uma filosofia. Aquilo ali tem mais histórias e mais informações que às vezes numa universidade. Não estou comparando, mas o aprendizado é diferente. Eu estou falando de um aprendizado de botequim, de mesa de bar. Eu, inclusive, quero fazer meu mestrado esse ano que vem, mas assim, estou querendo dizer que muitas vezes é nesses lugares que você vai aprender. É uma universidade. O botequim é uma universidade. Não vou falar que é melhor nem pior. É uma universidade. E aí você tem
aquele churrasquinho que tem do Chico, que até o No Chico, Visconde ali. do Visconde, No Visconde. o antigo bar do Ivaí. Você tem tinha Joãozinho ali. Botafogo ali no calçadão ao lado da Nova Aurora. Joãozinho Botafogo. Você tem os antigo filhos, Zé Mengão, né? Os Zé filhos do Mengão, Evair, né? os filhos do Ainda Evair, ali. Zé Mengão. Eu lembro Zé quando Mengão. eu trabalhava no Diário da Costa do Sol, eu lembro que eu fiz uma matéria sobre, no jornal impresso eu tenho essa matéria, Uhum. sobre botequins de pessoas que o pai tinha um botequim e depois Que passou, os filhos assumiram. E aí eu lembro do bar do Ivaí, que se eu não me engano foi a Verônica que tinha assumido, depois ele tinha morrido. Isso. E também o bar do Messias, que a filha tinha assumido ali também no Visconde. Então, esses lugares de encontros, eu gosto desses lugares de encontro. Hoje tem o bar do Jorginho também, que tem muita coisa. Esses lugares dos encontros, aonde as pessoas se encontram, que pode ser um café. Antigamente, se eu não me engano, no Calçadão tinha um café que era do lado da Câmara, que os políticos iam. Isso, é verdade. É Então verdade. você tem esses lugares de encontros e entender o que acontece nesses lugares. Isso é muito interessante. Essas histórias desses lugares da cidade. Além das tradições do Boi Pintadinho e tudo mais que você falou. Tem muita coisa. Na Serra de Macaé também tem muita coisa. Muita coisa. Vai muita no coisa. Sana, balança a árvore, vai cair 10 artistas lá no Sana. É verdade. Tem é muito verdade. artista lá na Serra. Macaé tem uma riqueza, uma pujança de produção cultural, de produção histórica, de riqueza histórica muito grande. Tem muita gente para ouvir. Teve uma coisa legal que é interessante trazer para cá, que muita gente mudou de gestão agora de vereadores, muita gente não sabe. A Câmara de Vereadores de Macaé tem uma honraria, uma medalha chamada Maria Klonowska. Isto. Quase ninguém sabe disso em Macaé. E muitos políticos não sabem. Essa medalha ela é concedida para algumas pessoas que fizeram projetos culturais, destaques culturais na cidade de Macaé. Essa medalha, se eu não me engano, foi criada em 2015 e ela começou, se eu não me engano, a primeira medalha foi em 2019, 2020 e logo veio a pandemia. Isso. Então essa medalha nunca foi entregue. Tem 10 pessoas que ganharam essa medalha. Eu tive a gratidão aí pelo Luciano Diniz, o vereador Luciano Diniz, que me concedeu essa medalha, essa honraria. Aí tem a Simone Calil, a Mônica Martelli, o Hugo Tolipan. Então foram 10 pessoas que ganharam, que fizeram algum projeto, algum destaque na cultura. Iniciativa na cultura. Na cultura, seja municipal ou seja a nível nacional. Mas essa medalha, por algum motivo, não foi entregue. Porque veio a pandemia, mudou de gestão e tudo mais. Isso. E o que eu penso assim? Pois se a gente tem uma medalha em Macaé, quantas pessoas em Macaé não merecem ser valorizadas pelo trabalho que é feito na cultura e na arte da cidade? Com certeza. E como que isso também pode? Então aqui não é uma reclamação, mas é uma colaboração para que a Câmara, os vereadores possam potencializar isso e entregar isso anualmente para mais pessoas. Eu pego carona nessa tua fala e dou até uma sugestão aos nobres vereadores de que essa medalha seja concedida não só a quem promove projetos e iniciativas culturais, mas também àqueles espaços que existem enquanto espaços de cultura, seja cultura erudita ou cultura popular, independentemente de ter uma produção cultural, uma iniciativa cultural ou não. Né? O espaço existe, ele por si só merece receber essa medalha. Então eu falo de Nova Aurora, eu falo de Lira, os espaços também precisam ser contemplados. Obrigado por você existir, é isso que a medalha estaria falando para eles. Isso é fantástico, tem que ver na lei se tem que fazer uma outra medalha ou se pode ser adaptar a lei, né? A adaptação. E pelo que eu li nessa lei, essa entrega seria uma entrega anual no mês de novembro em Macaé, salvo se precisasse adiantar por alguma questão. Vamos fazer antes, não tem problema, mas seria porque tem algumas medalhas que são no aniversário de Macaé, isso. Cidadania Macaense, na sessão solene. Esse, se eu não me engano, é em novembro. Mas eu acho muito interessante o que você falou. Promover também lugares, não só pessoas, mas lugares. Às vezes na lei já até tem isso, entendeu? Mas acho que é muito importante. A Secretaria de Cultura está com uma gestão nova, motivada. Isso. A Valesca está motivada, é perceptível isso, quer fazer. Então, vale a pena a Câmara também trazer isso. Acho que vai ser muito interessante se trouxer essa honraria. Tem muita gente em Macaé que merece, que faz trabalhos
fantásticos na cidade, Silvio. Não é verdade? É verdade, cara. Tem muita gente boa e a gente procura sempre que possível trazê-las aqui no Culturando, porque eu acho que iniciativa cultural válida, que enriquece a sociedade, tem que ser sempre. Tem que ser colocado na vitrine, porque todo mundo tem que saber que isso existe, que isso está sendo feito. Eu acho que é muito bom. Rafael, a gente está chegando no final. Eu queria te pedir novamente para você falar as redes sociais, o Instagram. Tem o Rafael Bósio, é o teu. Rafael Bósio com PH. Com Rafael com PH, Bósio. Com PH, e o Bósio é B-O-Z-E-O. Então, Rafael Bósio no Instagram. Lá no Rafael Bósio estão, por exemplo, as entrevistas do Carnaval. As entrevistas do Carnaval. Gente, desculpa, é que eu tive um problema de garganta terrível esses dias. Então lá no Rafael Bósio, @Rafael Bósio, tem as entrevistas do Carnaval, tem outras produções que eu faço de comunicação. Então é uma rede social que vai poder acompanhar bastante coisa do trabalho. No YouTube. No YouTube e também no Instagram tem o Pelos Cantos de Macaé. Ele está no Instagram também. Está no Instagram, mas legal. É mais fácil encontrar no YouTube, porque você entra na busca e você já vai lá, tá tudo separadinho. Algumas entrevistas que eu fiz relacionadas à cultura, como por exemplo uma entrevista com o Ivan Barbosa sobre samba de break em Macaé. Sim. Então tem uma entrevista muito legal sobre samba de break. Então tem outras entrevistas bem interessantes e tem os documentários, que são esses documentários que a gente falou aqui, desses 5 documentários. Então segue lá no YouTube, Pelos Cantos de Macaé. Maravilha. Queria agradecer muito ao Rafael Bósio, fotógrafo, cinegrafista, documentarista, jornalista, cronista, né? Profissional de comunicação de mão cheia. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua produção, sucesso acima de tudo. E vai avisando pra gente que tem mais coisa aí, vamos voltar a falar. Obrigado, Silvio, obrigado à Câmara, obrigado ao Macaé Culturando, obrigado a todo mundo, que a gente continue cultivando a cultura e a arte com projetos como esse e com projetos que cada um faz na nossa cidade. Que a gente precisa, na nossa cidade, cada vez mais que a cultura e que a arte sejam desenvolvidas. Porque como a gente falou no início, a gente volta a falar. Investir na cultura e na arte é investir em saúde pública. Obrigado, gente. Valeu, e acima de tudo, eu emendo aqui no finalzinho, acima de tudo, que a gente possa expor arte e cultura da nossa cidade feita por pessoas aqui, porque tem muita produção maravilhosa feita aqui e a gente precisa lançar luz sobre essas pessoas que estão aqui em Macaé produzindo arte, produzindo cultura. Isso é muito importante. Olha, eu lembro a você, por favor, se você não é assinante ainda do canal TV Câmara, assine o canal, ativa lá o sininho das notificações, porque o YouTube te avisa que tem vídeo novo, que tem material novo no canal também. Compartilhe esse podcast, esse conteúdo com seus amigos, mande para os parentes, manda para todo mundo aí, para todo mundo conhecer o Culturando, conhecer o canal TV Câmara e a gente poder falar para mais e mais pessoas, tá bom? Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Um forte abraço e até lá! Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.